Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Meu nome é Diego Abreu e eu sou responsável pelas atividades aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento a uma série de vídeos que eu intitulei de Biografias do Brasil, em que eu apresento alguns vídeos que são dedicados à discussão do pensamento de alguns autores expoentes no nosso país, mais especificamente a parte da obra desses autores que é dedicada a produzir uma espécie de uma teoria, uma interpretação do que é o Brasil. O autor que vai ter o seu pensamento contemplado no vídeo de hoje é o grande Edgar Roquette Pinto. Roquette Pinto, ele nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1884 e ele era conhecido por seus amigos, por seus coetâneos, como o Homem Multidão. Esse apelido ele foi dado a ele pela quantidade de realizações, de feitos que o grande Roquette Pinto desenvolveu ao longo da sua vida, o que poderia ser explicado apenas pelo fato de o Roquette Pinto, na prática, ele transcender os limites da sua própria individualidade, né? Por isso que ele era considerado uma multidão de um homem só. Roquette Pinto participou de uma série de grupos de pesquisa, de grupos científicos no campo da medicina, da antropologia, da etnografia, áreas da ciência que no início do século passado, né, quando o Roquette Pinto ele atuou, eram áreas absolutamente nobres. A medicina ainda hoje em dia é, mas áreas como a antropologia e a etnografia também eram áreas muito nobres. Roquette Pinto ele participou da expedição que foi capitaneada pelo Marechal Cândido Rondon à Serra do Norte, bem ali na divisa entre os estados do Mato Grosso e do Amazonas, onde é o portal da Amazônia saindo aqui da região centro-oeste. Ele desenvolveu uma série de pesquisas etnográficas e antropológicas com os povos ali da região, sendo que grande parte dos métodos utilizados pelo Roquette Pinto se tornaram métodos consagrados, não apenas de coleta de dados do ponto de vista antropológico, mas também métodos de análise, de interpretação antropológica e etnográfica desses dados. Roquette Pinto ele foi o patrono do rádio aqui no Brasil, sendo o fundador da primeira rádio brasileira. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que Roquette Pinto ele doou a sua rádio para o governo federal, obviamente sem cobrar qualquer tipo de contrapartida, a não ser que o governo federal se comprometesse com a manutenção da qualidade do conteúdo que seria apresentado na rádio. Então teria que ser um conteúdo de alta patente cultural, um conteúdo que trouxesse ciência, trouxesse manifestações culturais de qualidade para as pessoas que acompanhariam esse conteúdo ali na rádio. E o Roquette Pinto também foi um dos grandes patronos do cinema aqui no Brasil, tendo inclusive participado do governo Getúlio Vargas como um dos coordenadores ali do cinema educativo brasileiro na década de 1930. Então, com todas essas laudas que a gente está apresentando aqui sobre o Roquette Pinto, a gente está falando de um autor que é um autor extremamente importante para o pensamento nacional, especialmente na primeira metade do século XX. Antes da gente iniciar aqui a nossa investigação, nosso trajeto no pensamento do Roquette Pinto, eu queria fazer só 2 pedidos para vocês. Primeiro, eu queria fazer aquele pedido já protocolar, né? Pedir a vocês, caso vocês gostem daqui do conteúdo que eu tento apresentar, que curtam o vídeo, compartilhem esse conteúdo com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos no grupo do Zap e que também considerem se inscrever aqui no canal, porque é uma coisa que ajuda bastante canais pequenos como o meu, que não tem o seu conteúdo impulsionado pelo YouTube, né? Sem contar que esse conteúdo aqui não é um conteúdo, digamos, muito agradável à linha editorial que é seguida aqui pela plataforma. Também gostaria de falar com vocês sobre uma obra que foi lançada recentemente pelo meu queridíssimo amigo, o cientista político Felipe Quintas. Ele lançou um livro muito bom, que eu já tive a oportunidade de ler e que em breve eu vou fazer uma resenha, uma vídeo resenha aqui no canal, chamado 22 Intérpretes do Brasil, em que ele lança uma série de artigos compilados num livro, né, numa obra única, em que ele traz o pensamento de vários autores distintos acerca do nosso país. Então, além de o pensamento do Felipe Quintas, as posições, as visões que ele apresenta serem absolutamente em linha, alinhadas aqui ao canal, essa obra ela traz também uma proposta que é uma proposta muito parecida com o que a gente vem desenvolvendo aqui. Então eu recomendo a todos que adquiram o livro, é um preço bastante módico, R$10,
Vocês podem adquirir o livro e podem, naturalmente, se debruçar, mergulhar nessa obra, da qual vocês vão absorver conhecimentos muito importantes a respeito do nosso país. Feita essa introdução, convido vocês a me acompanharem para a gente poder falar sobre a teoria de Brasil do grande Edgar Roquette Pinto. Nessa série aqui no canal das biografias do Brasil, a gente já apresentou uma diversidade de modalidades diferentes de teorias do Brasil. Teve o Gilberto Freire, que apresentou uma teoria histórico-cultural sobre o Brasil, Luiz da Câmara Cascudo, que apresentou uma teoria de caráter folclórico, né, uma interpretação do Brasil à luz do folclore. Já tivemos aqui também o Milton Santos, que apresentou uma teoria de caráter geográfico, o Jackson de Figueiredo, que apresentou uma teoria à luz da tradição, da história da tradição, e o Edgar Roquette Pinto, ele constrói uma teoria antropológica do Brasil, entendendo antropologia aqui à luz do que era essa ciência no início do século passado, que era uma ciência muito mais vinculada à biologia, à medicina, à fisiologia, do que é a antropologia contemporânea, que é uma antropologia mais de caráter qualitativo, cultural. Fundamentalmente, o Roquette Pinto ele vai iniciar seus estudos a respeito da composição antropológica do Brasil e dos seus desdobramentos para a formação da sociedade brasileira com a expedição que ele integra na década de 1910, que parte ao norte do Mato Grosso. Essa expedição era capitaneada pelo grande Marechal Cândido Rondon. Nessa expedição, o Edgar Roquette Pinto ele tem a oportunidade de estudar algumas etnias indígenas, como os Nambiquara, como os Parecis, e nesses estudos, utilizando o que eram os critérios científicos padrão ouro na época do Roquette Pinto, né, à luz da antropologia, da fisiologia, ele chega à conclusão que nenhum dos caracteres biológicos, antropológicos que foram coletados daqueles índios que foram estudados tem o poder de explicar o nível de desenvolvimento daquelas tribos. Por quê? Porque o Roquette Pinto ele observa que aqueles índios eles têm alguns elementos que poderiam, à luz da ciência da época, serem considerados eugênicos, né? Que seriam positivos do ponto de vista genético, aqui fazendo uma simplificação, e eles também tinham elementos que eram considerados digênicos, que fazendo também aqui uma adaptação seriam elementos genéticos de natureza negativa. Contudo, o Roquette Pinto ele vai observar que o nível de desenvolvimento daquelas tribos nas diferentes áreas, ele vai ser bastante diverso. Então você tem um desenvolvimento bastante grande em algumas áreas, como por exemplo na agricultura, na caça, e você tem alguns outros aspectos ali da organização social daquelas tribos que são bastante rudimentares. Então, à luz desse estudo, à luz dessa percepção, o Roquette Pinto ele vai produzir uma obra, que é uma obra muito interessante, muito bonita, chamada Rondônia, em que ele vai defender a tese de que no Brasil não haveria um problema racial, como se pensava na época. É preciso lembrar que a gente estava num momento, ali no primeiro quarto, né, do século XX, ali até mais ou menos 1930, em que o que era considerado como racismo científico, ou racialismo científico e o naturalismo científico, eram as visões científicas hegemônicas no Brasil. E não apenas no Brasil, né? No Brasil, naturalmente, a gente copiando em alguma medida, a gente macaqueando em alguma medida aquilo que também era considerado o cânone científico fora do Brasil. Então, o Roquette Pinto, ele utilizando os métodos científicos, a teoria científica que era considerada o padrão ouro na época dele, né, era a teoria científica consagrada, ele começa a rebater, ele começa a se insurgir contra esse conjunto de visões racialistas que tinham uma visão ao mesmo tempo extremamente negativa e extremamente fatalista a respeito da sociedade brasileira. O que se pensava naquela época, é claro que cada pensador tinha ali algumas especificidades, mas existia quase que um consenso, quase que uma unanimidade em torno da ideia de que o Brasil jamais conseguiria se tornar uma nação desenvolvida caso não importasse contingentes numerosos de imigrantes europeus que iriam, entre aspas, embranquecer a sociedade brasileira.
Também se tinha, à época, um conhecimento, entre aspas, né? Se tinha essa mistificação de que os mestiços brasileiros eles iam se extinguir no máximo em 200 anos. Aí você tem projeções distintas, né? A projeção mais famosa, que era do Conde de Gobineau, era de 200 anos, por conta da baixa natalidade dos mestiços, que seria um resultado da sua digenia, entre aspas, né? Da sua má qualidade genética. Ora, o Roquette Pinto ele vai falar muito categoricamente, em alguns escritos dele, de que o Brasil ele não tem nenhum problema racial. E ele apresenta alguns estudos de caso que são estudos de caso interessantes. Ele faz um estudo de caso, por exemplo, do estado, né, da antiga província do Ceará. E ele observa que na província do Ceará, apesar de ser uma província que praticamente não recebeu nenhum contingente importante de migrantes europeus, e que era uma população quase que totalmente mestiça, né, formada ali pelo encontro de portugueses com os índios Cariri, que habitavam naquela região antes da chegada dos portugueses, né, uma população quase que uniformemente mestiça, miscigenada. Ele observou que a maior taxa de natalidade, na época que ele fez essa pesquisa, no início do século XX, no Brasil se dava justamente na província do Ceará. E era muito maior quando se comparava, por exemplo, com a taxa de natalidade que se observava em estados em que havia uma predominância de imigrantes europeus, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina na época. O Edgar Roquette Pinto também observou que a população como um todo do Ceará também era maior do que a população desses estados, e que essa província era a província mais populada, era a província mais numerosa de homens no Brasil. E ele utilizou esses dados como um elemento de sustentação justamente para a ideia dele de que não haveria um problema racial estrito sensu no país, e que o problema de desenvolvimento do nosso país naquela época, que é um problema que persiste até hoje em dia, seria um problema de natureza político, sanitária, educacional. Tem uma frase do Roquette Pinto, que é uma frase lapidar, em que ele diz que o homem brasileiro ele não precisa ser substituído, mas ele precisa sim ser educado. Outro pilar da teoria antropológica de Brasil, que é apresentada pelo grande Roquette Pinto, é a defesa intransigente e absolutamente sólida do ponto de vista científico que o Roquette Pinto desenvolve sobre a miscigenação, a mestiçagem racial no nosso país. Em primeiro lugar, o Roquette Pinto tem um trabalho empírico, teórico, bastante importante na explicação, à luz dos critérios metodológicos e teóricos científicos da ciência da sua época, do que é o fenômeno da miscigenação, da mestiçagem. Então ele vai explicar a mestiçagem racial, né, que é esse caráter étnico predominante do brasileiro, utilizando a teoria mendeliana, que era considerada a teoria padrão ouro lá pelos grandes antropólogos brasileiros e internacionais do período em que o Roquette Pinto ele atuou. E ele vai explicar, do ponto de vista genético, a miscigenação utilizando a visão da combinação, né? Ele vai ser um crítico da ideia de que a miscigenação, na verdade, seria uma mistura de genes, né? Que esses genes eles iriam se caldear, se misturar, mas que sim, eles fariam combinações, que seriam combinações naturalmente diversas, né? Das raças, entre muitas aspas, puras, mas que também obedeceriam esse cânone científico da biologia mendeliana. Pois bem, à luz desses estudos que o Roquette Pinto ele desenvolve, o Roquette Pinto ele vai defender algumas posições que têm implicações políticas muito importantes. A primeira dessas posições que a gente pode destacar aqui é a ideia de que os mestiços eles seriam, a princípio, inférteis ou teriam menor poder de fertilidade. Então o Roquette Pinto ele vai se insurgir, ele vai se colocar contra de maneira muito contundente a essa ideia com base nos seus estudos, né? Essa ideia ela tem até uma certa repercussão zoológica, né? Muitos defensores dessa ideia no final do século XIX e no início do século XX se baseavam em algumas observações de outros animais, equinos e por aí vai. E o Roquette Pinto ele vai apresentar uma série de estudos, tanto de natureza mais individualizada, né? Estudos de caso, quanto estudos de maior proporção, né? Estudos etnos, no sentido realmente da etnia, no sentido do povo, que vão na contramão disso, sobre essa questão da infertilidade. Então tem o caso do Ceará, que eu já mencionei, né, que é utilizado, que é um estudo de caso bastante detalhado que ele desenvolve, e o Roquette Pinto ele vai dizer que
onde se observa a menor fertilidade, né, o nível maior de infertilidade. No mestiço, isso se dá não por motivos biológicos, raciais, eugênicos, para utilizar um termo da época, mas sim por motivos de natureza sanitária e também por motivos de natureza econômica, porque essas pessoas fundamentalmente viviam vidas mais difíceis, tinham um nível muito piorado de nutrição e por conta disso, naturalmente, a sua vitalidade, tanto para as práticas de trabalho quanto para o relacionamento sexual, né, para a sexualidade, se via diminuída, né, se via exaurida em alguma medida. A pessoa não vai ter disposição para poder fazer sexo sem se alimentar de maneira adequada. É basicamente isso que hoje em dia é o senso comum, né, que todo mundo concorda, é o bom senso da interpretação dos problemas de natureza econômica do país, mas que na época do Roquete Pinto isso era uma posição extremamente controversa, até radical num certo sentido, pois os grandes cientistas, defensores do racialismo científico no Brasil, gente como Afrânio Peixoto, Nina Rodrigues, Silvio Romero, Renato Kell, eles tinham uma posição bastante firme de que esses problemas eram problemas de natureza racial e que o aspecto social seria no máximo ali um incremento, né? Mas a essência do problema seria um problema de natureza racial. O Roquete Pinto também ele vai estender essa sua argumentação não apenas para a questão da fertilidade ou da infertilidade do mestiço, mas ele também vai falar sobre a questão da vitalidade, que também era um aspecto dessa discussão que era bastante explorado no período de atuação do Roquete Pinto, né? Se falava, e você tem vários textos, por exemplo, do Nina Rodrigues, textos do Afrânio Peixoto, em que se apresenta o que seria a baixa vitalidade, a falta de energia do mestiço, do caboclo brasileiro. Tem aquela figura, né, que se tornou icônica do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que era alguém que nesse período também se alimentava dessas ideias, né, como aquela pessoa sem vitalidade, sem elan, aquela pessoa completamente sem energia, que fica dormindo na rede o dia inteiro. Então o Roquete Pinto ele vai fazer uma crítica bastante contundente dessa visão, dizendo novamente que o que explicaria a falta de vitalidade do caboclo, do caipira, do mestiço brasileiro, não seria nenhum elemento de natureza racial, biológica, eugênica, mas sim seria a falta de nutrição, a má nutrição desses indivíduos de modo geral e também o seu adoecimento por conta das condições econômico-materiais nas quais esses indivíduos eles eram obrigados ali a viver. E então o Roquete Pinto, ele inclusive tem uma passagem muito bonita em um dos seus ensaios, em que ele dialoga com os sertões do Euclides da Cunha, no momento da obra do Euclides, em que ele fala sobre um caso específico de um caboclo que tinha a doença chamada de cegueira noturna. E que na época o Euclides da Cunha, ele faz até um quadro, que é um quadro muito poético, muito bonito, em que ele explica, entre aspas, né, porque ali tinha um objetivo mais descritivo literário, mas ele explica o que seria a causa dessa cegueira noturna desse sertanejo, que seria o fato de que ele receberia muita luz ao longo do dia e quando essa luz ela arrefecia, ele ficava cego e no dia seguinte, quando o sol raiava, ele começava a enxergar novamente. O Roquete Pinto ele vai dialogar com essa passagem, né, com essa alegoria dos sertões e vai utilizar esse exemplo justamente para poder sustentar essa visão que ele apresenta, que é uma visão completamente correta. E ele vai dizer que esse caso desse sertanejo, né, que tinha essa doença da cegueira noturna, ela não era ocasionada por nenhum elemento racial, nenhum elemento biológico, nenhum elemento genético, mas sim pela falta de nutrição, pela má nutrição, aquilo que era chamado antigamente de avitaminose, né, que seria falta de vitamina, uma falta congênita de vitamina que ocasionaria o desenvolvimento dessa doença específica. Então o Roquete Pinto ele constrói uma argumentação de natureza científica bastante elegante e calcada de maneira muito rigorosa no que era o método científico consagrado da sua época e também no que era o conjunto de teorias científicas que eram consideradas como verdadeiras, como legítimas, como corretas na sua época. E fazendo isso, o Roquete Pinto ele consegue, dentro do movimento eugênico, né, que era um movimento que buscava o melhoramento racial ou genético da população brasileira, ele consegue quase que abrir
à base da cotovelada, digamos assim, né, quase que sozinho ali dando cotovelada nos outros, ele consegue abrir uma nova senda, um novo caminho, né, uma nova corrente dentro desse movimento, aquilo que depois se convencionou chamar de sanitarismo. Porque, de modo geral, o movimento eugênico no Brasil, até a popularização dos trabalhos do Roquete Pinto, ele tinha um caráter muito biológico, né? Era um movimento que propunha uma série de aberrações, uma série de propostas hediondas, como, por exemplo, o extermínio de parte da população, o extermínio da população indígena, a migração de contingentes importantes de europeus para poder, entre aspas, embranquecer a população brasileira. E, justamente por conta do trabalho primoroso do Roquete Pinto e de outros autores que, em alguma medida, dialogavam ali com o Roquete, começa a surgir essa outra corrente que, lá para o final da década de 1920, lá 28, 27, começa a se tornar uma corrente hegemônica e começa a destruir por dentro esse movimento eugênico, que é a corrente do sanitarismo. Na prática, o sanitarismo ele vai de encontro aos pilares fundamentais do eugenismo e ele começa a explicar os problemas do povo brasileiro não mais à luz de critérios raciais, biológicos, genéticos, mas sim à luz de elementos de natureza educacional. Então, por exemplo, a baixa produtividade do trabalhador brasileiro não seria porque ele seria digênico, né? Ele teria uma genética ruim, mas sim porque ele não tinha formação, ele não tinha preparo, ele não tinha treino, por aí vai. Começa a explicar também a falta de energia, a falta de vitalidade, a baixa população em algumas regiões do país, não mais à luz de critérios de fertilidade de natureza biológica, mas sim à luz de critérios de natureza nutricional e de natureza também sanitária, né? É porque esse homem, o caipira, o sertanejo, o homem do campo, ele não tinha nutrição adequada para ele poder prosperar, ter uma família muito grande, com muitos filhos. E o que se observou nas décadas seguintes, né, quando esse homem do Brasil profundo ele começou a ter uma alimentação um pouco mais robusta, um pouco melhor, é que ele começou a formar famílias numerosas, com 14, 15 filhos, expandindo aí a população brasileira. Então, talvez esse daí seja o grande legado do Edgar Roquete Pinto, né? Essa mutação que ele conseguiu gerar dentro do movimento eugênico e que no final veio a promover a muito bem-vinda destruição desse movimento, já que ele era um movimento não apenas inadequado do ponto de vista político, mas incorreto do ponto de vista científico, que foi abrir alas, né, abrir um caminho para o sanitarismo e se opor de maneira contundente a esse eugenismo de natureza biológico-racial. Ora, como eu já falei para vocês, o Roquete Pinto, ele nega de maneira veemente, de maneira contumaz, a explicação racialista ou naturalista para os problemas de natureza social do Brasil. Ele propõe uma explicação de natureza sanitarista, econômico-social. Então a gente precisa agora entender o que é essa proposta que ele vai apresentar, né? Porque ele está, no final das contas, negando uma linha de explicação dos problemas do Brasil. Então, naturalmente, à luz da honestidade científica, intelectual, ele tem que apresentar uma outra ideia, né, que substitua essa ideia que ele nega. Então, o Roquete Pinto ele vai dialogar com outro grande autor, que se Deus quiser eu vou ter a oportunidade também de fazer um vídeo aqui sobre a obra dele, que é o Alberto Torres, um dos maiores pensadores da sociologia e da ciência política brasileira no início do século passado. E ele vai, em alguma medida, se apropriar de uma ideia do Alberto Torres, que é a ideia da organização nacional. Ele vai dizer que a fonte dos problemas de natureza social do nosso país ela é a falta de organização nacional da nossa sociedade. E aqui o Edgar Roquete Pinto ele vai trazer alguns elementos que não estavam presentes no Alberto Torres ou então que não estavam presentes de maneira tão clara, de maneira tão patente. Ele vai falar que esse processo de organização nacional ele se dá em 3 grandes frentes. A primeira dessas frentes é a educação do povo. Então, quando a gente observa alguns dos problemas do Brasil que ganhavam vulto na imprensa no período em que o Roquete Pinto ele produziu a sua ciência, como, por exemplo, a questão da produtividade do trabalhador, a dificuldade de se industrializar o país por conta, supostamente, da baixa produtividade do trabalhador brasileiro, o Roquete Pinto ele vai apresentar de maneira muito eloquente a ideia de que a baixa produtividade desse trabalhador não é fruto de uma digenia, né, de uma genética ruim do ponto de vista racial, biológico,
mas sim porque esse trabalhador ele não teve o preparo necessário para poder exercer certas atividades ali que demandam um nível de capacidade técnica mais sofisticado. Então, para o Roquete Pinto, um dos caminhos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil é a educação da população. Existe uma segunda linha dessa organização nacional que o Roquete Pinto vai trazer, que é aquilo que ele chama da nacionalização da economia. Então, em alguma medida, que o Roquete Pinto ele antecipa um conjunto de ideias que vão ganhar uma forma mais contundente, que vão ganhar um esboço mais denso nas décadas posteriores à publicação desses ensaios do Roquete Pinto. Mas o Roquete Pinto ele começa a esboçar, por exemplo, algumas críticas ao fato, por exemplo, de que grande parte dos recursos nacionais eles são controlados e administrados por não apenas indivíduos, né, indivíduos ali do ponto de vista da pessoa em si, mas por organizações, por instituições que não são instituições nacionais. E por conta disso, esses recursos eles não estariam a serviço da população brasileira. Eles seriam apenas expropriados do povo brasileiro e seriam utilizados para uma economia internacional, que seria a antítese do que o Roquete Pinto entende por uma economia nacional, que é uma economia que é voltada para a satisfação das necessidades da população brasileira. E é justamente porque essa economia brasileira ela não está voltada para esse mister, para esse objetivo, que a população brasileira ela se encontrava na época do Roquete Pinto e até hoje em dia se encontra nessa posição de carência, nessa posição de carestia, nessa posição de falta de elementos necessários para o seu desenvolvimento. A terceira linha, a terceira senda, o terceiro pilar desse projeto de organização nacional que é defendido pelo Alberto Torres e pelo Roquete Pinto é a ideia de uma circulação mais oxigenada, mais arejada de ideias e da riqueza. Então seria uma espécie de quase uma reforma social e intelectual no país, que é defendida pelo Roquete Pinto. E é a partir dessa ideia, especialmente no âmbito cultural, no âmbito intelectual, que o Roquete Pinto ele vai tomar uma série de medidas que são medidas completamente pioneiras que foram levadas a cabo por ele, como, por exemplo, o investimento na radiodifusão no país. O Roquete Pinto ele não via o rádio como uma forma de entretenimento, uma forma de comércio, né, de ter propaganda, publicidade. O Roquete Pinto ele via o rádio como a escola daqueles que não têm escola. Uma definição muito bonita. Entendia que o rádio ele tinha essa função social primordial, a função de compartilhar ideias de natureza culturalmente elevada, intelectualmente elevada e científica para as populações que não tinham acesso a essas ideias através da escola. A mesma coisa vale para o incentivo e para a participação fundamental que o Roquete Pinto teve no desenvolvimento do cinema educativo brasileiro, sendo inclusive membro do... Aqui eu posso estar errado em relação ao significado da sigla, né, que era o INCE, eu acho que é Instituto Nacional do Cinema Educativo, mas eu posso estar errado aqui, eu estou pegando de cabeça. O Roquete Pinto ele teve uma participação absolutamente fundamental no desenvolvimento dessa instituição, sendo um dos grandes colaboradores para a criação, para a produção de obras cinematográficas de natureza culturalmente elevada e científicas no nosso país, participando inclusive do governo do Getúlio Vargas, né, antes do período do Estado Novo, ali, como um dos membros dessa instituição. Então, o Roquete Pinto ele não apenas critica a explicação de natureza biologicista e racialista dos problemas do Brasil, como ele propõe um projeto que contempla esses problemas e busca apresentar certas soluções ainda de natureza rudimentar, mas que nas décadas seguintes, felizmente, floresceram e se tornaram, em alguma medida, o esboço daquilo que foi o desenvolvimentismo brasileiro a partir do período do Getúlio Vargas. Edgar Roquete Pinto foi um dos grandes nomes da antropologia e da etnografia brasileira, sendo inclusive reconhecido pelo mestre Darcy Ribeiro como uma das suas grandes influências. Roquete Pinto também participou do movimento Escola Novista no Brasil, que era capitaneado pelo grande Anísio Teixeira, que, se Deus quiser, também vou ter a oportunidade de fazer um vídeo sobre a obra dele aqui, nessa série de vídeos. Roquete Pinto foi um dos pioneiros do rádio e do cinema educativo no nosso país. Foi também um dos pioneiros do estudo indigenista,
do ponto de vista antropológico e da contribuição do elemento indígena na formação do povo e da sociedade brasileira. Roquete Pinto, acima de tudo, foi um amante do Brasil. Ele produziu ciência no período dele, que estava em linha com a metodologia e os expedientes teóricos considerados como consagrados, legítimos no período, na época que ele produziu essa ciência, e também produziu uma ciência que teve grandes implicações políticas e sociais para o Brasil. Roquete Pinto ele produziu não apenas uma teoria antropológica do Brasil, mas ele também produziu um grande libelo de brasilidade, uma grande defesa de todos os elementos que constituem o povo brasileiro, nosso sincretismo cultural, a nossa miscigenação. Roquete Pinto ele foi um defensor das grandes conquistas dos brasileiros. Ele, em determinado ponto de um dos seus ensaios, em que ele vai falar sobre a obra do Manuel Bonfim, ele enumera as grandes conquistas, os grandes feitos brasileiros, a conquista da Amazônia, a expansão territorial por parte dos bandeirantes, e ele vai destacar que esses grandes feitos foram produzidos por esse povo, que é um povo fundamentalmente mestiço, miscigenado, produto desse grande encontro étnico que teve como berço o nosso país. Eu peço novamente a vocês aqui no encerramento desse vídeo que, caso vocês tenham gostado aqui do conteúdo que eu estou tentando apresentar para vocês, que vocês curtam, que vocês compartilhem o vídeo, que se inscrevam aqui no canal, porque isso me ajuda bastante no desenvolvimento do meu trabalho. Próximo vídeo que a gente vai fazer aqui para essa série das biografias do Brasil, muito possivelmente vai ser sobre o Álvaro Vieira Pinto, que é um pensador marxista e que teve muito vinculado à escola do ISEB também, a escola da teoria marxista, da dependência, foram grandes linhas de pensamento de esquerda no Brasil nas décadas de 50 e de 60. Agradeço a vocês que acompanharam esse vídeo até o final, convido vocês a assistirem aos outros vídeos aqui que eu disponibilizo no canal e, como a gente sempre termina os nossos vídeos, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!